Peraí, desculpa aí atrapalhar o seu vídeo mais uma vez, mas eu só queria te pedir uma coisa. Você, depois ou agora, qualquer hora que você puder e quiser me ajudar, aqui embaixo tem um link que vai te levar para uma loja virtual, onde você pode comprar várias utilidades para sua casa e me ajudar no canal. Valeu? Vamos embora pro vídeo. No livro de Jonas, nós encontramos ali um homem desobediente, um homem que tinha por afeição não ter coragem. Muitos dizem que Jonas, por desobedecer a Deus, ele tomou uma decisão dessas por causa de medo, porque ele sabia que o povo de Nínive, da cidade de Nínive, não gostava dele por causa de suas posições religiosas. Nós sabemos que naquele tempo já havia aí essa rivalidade entre os povos que eram israelitas, não israelitas, os amalequitas. Nós também sabemos de tantos outros povos, como os filisteus, por exemplo, alguns que hoje formam até mesmo a Palestina. E eu quero dizer para você que a desobediência causada pelo não cumprimento da ordem de Deus a Jonas de ir pregar em Nínive, dizendo a Nínive: olha, se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês irão sim sofrer uma ação direta de Deus sobre a vida de vocês. Então, agindo com muito medo, com falta de coragem, Jonas então fez totalmente ao contrário daquilo que Deus mandava. Jonas foi então para Tarsis. E aqui podemos perceber que Jonas então, ao entrar neste barco, ele sofre um revés muito grande. Embora não soubesse ainda o que iria acontecer, ele pegou num sono profundo e dormia. E no momento em que ele dormia, aconteceu toda aquela tempestade. O fato aqui que eu quero trazer, que é exatamente esse, é que Jonas dormia enquanto a tempestade acontecia. Um sono profundo, nos diz a palavra de Deus. Esse ato de Jonas nos compara ao ato que aconteceu com Jesus, quando ele estava no barco e a tempestade então chegou e avassalou o barco de Jesus. Isso já no Novo Testamento, junto com os seus discípulos. Vamos ver. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Nos dois textos distintos, podemos perceber que as duas pessoas que dormiam eram exatamente aquelas que teriam a solução para o problema. O problema ali era que os homens que estavam com Jonas não estavam com a companhia certa. Já os que estavam com Jesus estavam sim com a companhia certa. No caso de Jonas, a tempestade aconteceu por causa da desobediência de Jonas. No caso de Jesus, a tempestade aconteceu para ensinar a nós hoje porque Jesus é necessário quando a tempestade chega em sua vida. Nós, no caso de Jonas, percebemos que a tempestade aconteceu por causa da desobediência de Jonas. A mesma desobediência que fez com que o pecado vivesse em nós até hoje e que pagássemos uma conta tão cara. Mas neste caso específico, Jonas, por ter desobedecido a Deus, causou ali aquela tempestade momentânea. Os ventos sopravam, o barco ia realmente naufragar. Aqueles homens então fizeram uma sorte, tiraram uma sorte, e ela caiu sobre Jonas. Então Jonas naquele momento disse para eles: olha, eu acho melhor você me lançar ao mar para que tudo se acalme. Eu tenho certeza que quando vocês fizerem isso, a tempestade acalmará. Então aqueles homens pegaram e jogaram Jonas no mar. No caso de Jesus, Jesus dormia, e então os homens ali foram até Jesus e acordaram Jesus. Jesus então disse para aqueles homens: homens de pouca fé. Porque quando ele fez isso, ele chegou no mar e pediu que o mar, e mandou que o mar e as águas se acalmassem. A ordem direta de Jesus nos mostra que é o mesmo Deus agindo. No caso de Jonas, por causa da desobediência de Jonas.
por causa da má companhia que aqueles homens tinham dentro do barco. No caso dos discípulos, por causa da boa companhia, eles tiveram a libertação daquela incrível tempestade e então foram libertos de serem mortos por aquele momento. O que eu quero trazer aqui das duas situações: Jesus de um lado, Jonas do outro. Jesus, o próprio Deus, Jonas, o desobediente. Mas quando Deus tem um plano e um plano para você, não adianta você correr. Talvez você esteja correndo, talvez você esteja vivendo uma vida longe de Deus, vivendo tudo que a carne te oferece. Mas eu vou te dizer uma coisa: não espere ser engolido por um peixe. E aqui, claramente, quero te dizer que esse peixe pode ser qualquer coisa, qualquer problema que venha até você para trazer você de volta. E você tem que entender isso o mais rápido possível. Porque o Jonas foi vomitado na praia. Na praia, perto da cidade de Nínive. Ali, ele entendeu que não adiantava fugir de Deus. Que aquele que tem que cumprir uma missão que foi dada por Deus, tem que cumprir essa missão, querendo ele ou não. E você será sim uma peça-chave naquilo que Deus quer fazer. Talvez você não seja essa peça-chave que eu estou dizendo aqui, mas é muito bom entender que somos pessoas que teremos que obedecer a Deus, querendo ou não, porque a última palavra quem dá é Deus. A história de Jonas, podemos perceber que quando Jonas chega na praia e vai até as pessoas, ele consegue então ali fazer o que Deus mandou. Ele consegue levar até aquelas pessoas uma mensagem de esperança. Porque Jonas, ao desobedecer a Deus, não percebeu que Deus ia com ele. Do mesmo modo em que Davi enfrentou o filisteu grandão, lá o Golias, Jonas não teve coragem de enfrentar aqueles homens ali naquela região por causa de medo de ser açoitado de alguma forma. Mas nós sabemos que quando Deus está conosco, não há por que temermos. Aí você pode me perguntar: todos os discípulos de Deus, de Jesus, morreram arduamente. Eu quero ler com você aquele versículo que fala sobre perseverança. Preste atenção. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você percebeu? Quando Jesus disse e perseverar até o fim, então será salvo. Para ser salvo, tem que haver um fim. Porque, se você perceber, o versículo fala exatamente sobre o fim da nossa vida aqui nesta terra. E muitos ficam aí: olha, eu vou perder minha salvação se eu não perseverar. Você consegue entender que não há como ser salvo sem perseverar? A perseverança vem porque você crê. E se você crê, você persevera. E é até o fim. Ou seja, você só vai ser salvo se perseverar até o fim da sua vida física. Eu quero dizer para você: você está fazendo o que da sua vida hoje? Você quer ser salvo por Jesus Cristo? Você quer a companhia do barco em que os discípulos estavam, ou do barco onde estavam aqueles pescadores lá, aqueles homens que faziam fretes, carregavam muitas coisas no seu barco, mas ali dentro daquele barco tinha um homem que era o causador da tempestade. No outro barco, um homem que podia acalmar a tempestade. Nos dois barcos, os dois homens, Jesus e Jonas, acalmaram a tempestade de certa forma. Jonas teve que sair do barco para a tempestade acalmar. Jesus teve que ficar no barco para que a tempestade acalmasse. Eu quero dizer agora, talvez a sua vida seja uma vida cheia de tempestade. Você está vivendo uma vida completamente longe daquele que tem que estar na sua vida para que a tempestade acalme. Talvez você queira fazer com Jesus o que aqueles homens fizeram com Jonas, jogá-lo para fora da sua vida. Eu quero dizer que isso, se você fizer a companhia da bênção de Deus, o próprio Deus se afastará de você e a tempestade então fará com que o barco da sua vida sucumbe, que ele naufrague. Então, queira estar com Jesus Cristo sempre.
Queira estar perto dele. Não queira estar no barco de Jonas. Queira estar no barco de Jesus. Porque no barco de Jonas você pode ser a causa da tempestade. Você pode, por desobediência, fazer com que a tempestade continue na sua vida. Talvez Deus tenha também piedade de nós e nos coloque dentro de um ventre de um peixe, para não sermos afogados no meio de tantos erros e pecado. Talvez naquele imenso corpo, naquele ser vivo que é o peixe, talvez seja ali que Deus quer que nós entendamos que, por mais que seja difícil, obedecer de certa forma ainda é a melhor escolha. Jesus mostrou para os discípulos que quando se tem Deus, não tem o que temer. Embora tudo pareça uma grande tempestade, embora em certa forma eu, perseverando até o fim, seja como os discípulos de Jesus, que talvez perderam a vida por pregar o Evangelho, mas a verdade é que até naquele fim, depois daquilo, foram salvos, estão na glória com Cristo. Se você não crê assim, fica muito difícil eu tentar trazer aqui a mensagem de Deus para você. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender quem somos perante Deus. Eu queria dizer para você que, por mais que passe em nossas cabeças muitas coisas que nos levam para longe de Deus, tentando mostrar para a gente que existe sim vida longe dele, eu posso te dizer que quando chegar a tempestade, você vai lembrar dele. Seja ela fictícia, num momento em que de comparação entre o barco de Jonas e o barco de Jesus, seja ela assim, ou seja ela no sentido de trazer para as nossas vidas uma reflexão sobre a montanha de problemas que é a tempestade da nossa vida cotidiana. Sendo de qualquer uma delas, Deus manda os seus profetas, através da sua palavra, dizer para você que Jesus ama você e sua família, que Jesus quer acalmar a tempestade desse barco, que Jesus quer tirar o Jonas desse barco. Jesus quer fazer com que o Jonas, que chegou até ali, a terra, através de uma situação muito difícil, que foi estar no ventre do peixe, que aquele Jonas renasça em nós como um homem que vai compreender que não há como desobedecer a Deus e continuar a sua vida normal. A vida de Jonas, ela não continuou normal por causa da desobediência. Passou por um momento daquele, no ventre de um peixe, imagine você, porque desobedeceu. Se ele tivesse ido direto a Nínive, ele evitaria todo esse transtorno. Talvez Deus tenha mandado você ir a algum lugar. Talvez Deus tenha mandado você pedir desculpa ao seu irmão. Talvez Deus tenha mandado você pedir desculpa à sua esposa. Talvez Deus tenha mandado você dizer para algum amigo ou parente que não é nada disso, que o que importa é que sejamos pessoas que compreendemos os erros e acertos uns dos outros. Jesus nos ama. Jesus nos quer perto dele. Eu quero dizer para você neste momento que Deus também ama todo aquele que o busca. Porque a palavra de Deus, ela nos garante vida eterna. E se essa vida eterna para você ainda não existe, significa que você ainda não compreendeu quem é Deus, quem é Jesus e por que ele fala sobre isso. Se você quer saber mais sobre isso, se você quer continuar nessa história, eu convido você a se inscrever no meu canal, a se inscrever aqui na família, para que você possa, através de estudos diários, buscar mais a presença de Deus. Jesus, ele vai voltar. E mesmo se você é uma pessoa descrente, eu posso te garantir que se Jesus não voltar hoje, no momento e o dia em que ele voltar, se você ainda estiver vivo, você poderá ir com ele. E você também, se aceitou o sacrifício de Jesus na cruz, poderá sim ir morar com ele. Que Deus possa colocar em nossos corações a vontade de adorá-lo sempre, porque somos pessoas que precisamos de Deus. Nós somos infinitamente errantes e se continuarmos assim, pagaremos o preço caro de vivermos assim. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar por você e por sua família agora. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por esse momento, ser com a tua igreja, ser com, ó Deus, tantas outras pessoas que estão no mundo hoje, que sem saber o que fazer, ó Deus, vivem por aí aleatoriamente, dando, Senhor Deus,
cabeçadas, vamos assim dizer, Senhor. Sofrem porque não entendem que isso é falta de conhecimento, de busca, ó Deus. E todos nós, e nós que somos teus filhos, nos livra, ó Deus, não só dos momentos ruins, mas nos livra, Senhor Deus, de momentos, ó Deus, que achamos bons, e quando na verdade, ó Pai, esses momentos são aqueles momentos que nos colocam em situação confortável, longe da tua presença. Isso é maquiação do mal. E eu quero, Deus, te pedir encarecidamente ser com cada um, ó Deus. Não deixe que isso aconteça conosco neste momento. Abençoe as nossas vidas, aumenta a nossa fé em Ti, abençoe as nossas famílias. Que todos aqui possam, Senhor Deus, entender quem és Tu em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. E que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, sua família. E você, depois que terminar esse vídeo, continue conosco, assista mais um vídeo. Não deixe de deixar o seu gostei, não deixe de clicar no link aqui e lá me dar uma moral lá na loja de alguma forma. Assim você também pode me ajudar comprando aí qualquer coisa para o seu lar, para a sua família. Eu deixei uma Bíblia muito legal ali, um preço bom, para que você possa ter o início ali no que procurar. Talvez não seja uma Bíblia, talvez seja uma sandália, uma roupa, qualquer coisa. Eu sei que Deus vai nos abençoar o canal com a sua compra. Muito obrigado, que Deus assim nos abençoe e até um próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Fui!